Olá, fãs de cultura geek. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Aqui estarei trazendo vários assuntos relacionados a jogos, animes, HQs, séries e muito mais. Desde já, quero agradecer a vocês e pedir para deixarem o like, se inscrever e compartilhar com os amigos que tenham interesse nesse tipo de assunto. Hoje estarei trazendo para vocês um vídeo análise de um dos meus personagens favoritos dos games, o ouriço mais rápido do mundo, Sonic the Hedgehog. Começarei dando um breve resumo de sua história. Depois passarei para a análise de seus atributos físicos, habilidades especiais e, por fim, transformações. Sem mais enrolação, vamos para a análise. História. Sonic the Hedgehog é alguém que dispensa apresentações. Difícil encontrar alguém em nossa comunidade geek que não conheça ou nunca tenha ouvido falar do ouriço mais rápido do mundo. Vindo da South Island, Sonic viaja pelo mundo vivendo aventuras, fazendo amigos e combatendo vilões, como seu eterno e icônico arqui-inimigo, Dr. Eggman. Quem busca dominar o mundo para construir seu império, mas nosso herói azulão sempre se mantém em seu caminho. Junto de seus amigos, Sonic está à frente da batalha e luta para proteger tanto seu mundo quanto os de outros. Esse foi um breve resumo da história do ouriço. Agora passando para suas capacidades físicas. Potência de ataque. Apesar de não ser necessariamente notado por sua força, é inegável que o ouriço possui uma força bruta sobre-humana. Em Sonic CD, ele foi capaz de destruir uma enorme montanha simplesmente se chocando contra ela. Nesse mesmo jogo, mostrou que consegue destroçar robôs com as mãos nuas. Em Sonic and the Black Knight, foi capaz de atravessar sem esforço uma parede de escombros. Em Sonic Lost World, seus ataques podiam arremessar o Egg Robô longe, mesmo ele pesando várias toneladas. Além disso, o robô tinha absorvido a energia do extrator, uma máquina que sugou toda a energia vital do planeta, ou seja, Egg Robô possuía o poder do próprio planeta Terra. Em Sonic Generations, Sonic enfrenta e derrota Perfect Chaos na sua forma base, uma criatura com poder das 7 esmeraldas do caos que podia destruir todo o planeta. Em Sonic Rivals 2, Sonic enfrenta e derrota Ifrit, um demônio extradimensional que causou a extinção de toda a vida em seu universo. Em Sonic o Lixeiro, mesmo estando enfraquecido, foi capaz de causar severos danos ao Dark Gaia imperfeito. Vale lembrar que Dark Gaia é uma entidade que possui o tamanho de um continente inteiro. Foi capaz de combater Infinite, que tinha a capacidade de criar uma réplica do próprio Sol, mas como seu maior feito de poder na forma base, foi capaz de derrotar Emero, que além de ter o poder das 7 esmeraldas do caos, também tinha o poder da final Eglaster, uma arma que foi capaz de destruir um aglomerado de estrelas num único disparo. Isso basicamente coloca Sonic em um nível multiestelar galáctico. Velocidade. A velocidade é o ponto mais forte do ouriço. Desde os jogos clássicos ele já tinha a capacidade de se mover na velocidade do som, chegando até mesmo a atingir velocidades supersônicas, que vão de Mach 2 a Mach 5. Em Sonic Adventure, o manual afirma que Sonic é capaz de atingir velocidades hipersônicas, que vai de Mach 6 em diante. Porém, jogos posteriores mostraram que sua velocidade pode transcender os limites da física. Em Sonic Colors, Sonic foi capaz de escapar de um buraco negro, mesmo estando cansado. Em Sonic Generations, Sonic foi capaz de restaurar o espaço-tempo de várias dimensões destruídas por Time Eater. Em Sonic Forces, pôde escapar do New Space, uma dimensão criada por Infinite onde não existe absolutamente nada. E por fim, como seu maior feito de velocidade, Sonic conseguiu escapar do interior do Knight's Palace de Sonic and the Secret Keys. O espaço dentro do Knight's Palace é descrito como sendo infinito, o que concede ao Sonic velocidade infinita por esse feito. Resistência. Sonic possui uma resistência fora do normal. O mesmo já aguentou ataques de personagens equivalentes a ele, como Knuckles, Shadow, Silver, Blaze, Metal Sonic, etc. Foi capaz de aguentar os ataques de Emero em sua forma Ultimate, que, como dito anteriormente, tinha a capacidade de destruir constelações num único ataque. Resistiu aos ataques de Infinite, a qual podia criar estrelas inteiras. E por fim, sobreviveu ser sugado para dentro de um buraco negro. Todos esses feitos conferem a Sonic um nível de resistência de pelo menos nível galáxia. Habilidades especiais. Aqui irei mencionar os diversos poderes que Sonic tem além dos atributos físicos.
Manipulação do vento. Em vários jogos, Sonic mostrou a capacidade de dominar o vento e utilizar ele para atacar seus oponentes. Ele pode liberar rajadas de vento cortantes capazes de fatiar até mesmo aço. Pode criar tornados que devastam tudo ao redor. Pode canalizar vento em seus punhos e pés para amplificar seus ataques, dentre outros. Manipulação de energia. Sonic pode projetar e moldar sua energia para se defender ou atacar, podendo criar escudos de energia enquanto corre, o que permite destruir inimigos e obstáculos no caminho. Pode disparar rajadas e esferas de energia. Pode concentrar energia em seus membros para causar danos massivos, etc. Resistência mental. Sonic possui uma mente extremamente forte. Em Sonic Unleashed, o mesmo foi capaz de resistir à influência negativa de Dark Gaia que era jogado em todo o canto noturno do mundo. Em Sonic Rivals 2, ele foi imune ao controle mental de Ifrit, que conseguiu controlar até mesmo Tails, que possui uma inteligência extraordinária. Resistência à manipulação da realidade. Em Sonic and the Secrets, Sonic não se viu afetado pela alteração de realidade causada por Erasor Jim. Em Sonic Mania, não foi afetado pelas constantes distorções no espaço-tempo da zona final. Em O Tervoro de Comedy, apesar de ter sofrido alterações em suas memórias, Sonic não se viu completamente afetado pela alteração de realidade causada pelo Ruby Fantasma. Imunidade ao enredo. Em Sonic and the Secrets, foi dito que todos que adentram o mundo das 1001 Noites têm sua história escrita e pré-determinada do início ao fim. Sonic, quando entrou no livro, o rei Salomão afirmou que o enredo do mundo tinha determinado que ele morreria nas mãos de Erasor Jim. Porém, ao final, Sonic rompeu esse roteiro e venceu a batalha. Negação do destino. Ainda em Sonic and the Secrets, Sonic foi capaz de negar o destino que o próprio enredo do mundo tentou impor sobre ele. Resistência à causalidade. Quando Sonic estava sendo corrompido pela cybercorrupção, Sage afirmou que a tentativa de Sonic de resistir aos efeitos da cyberenergia era o mesmo que tentar transcender a causalidade, mostrando que, apesar de não ser totalmente imune, Sonic tem alta resistência à alteração na sua causa e efeito. Essas são todas as habilidades do ouriço, sem utilizar nenhum artefato. Porém, caso Sonic esteja em posse de pelo menos uma esmeralda do caos, ele pode utilizar uma habilidade extremamente poderosa: o controle do caos. Através do controle do caos, Sonic tem as seguintes habilidades: manipulação absoluta do espaço-tempo. O controle do caos permite o seu usuário dobrar o espaço-tempo à sua vontade, desde causar alterações no fluxo temporal como acelerar, desacelerar, retroceder e parar completamente o tempo, e também pode paralisar momentos específicos no tempo para que algo permaneça preso naquele momento para sempre. Pode se teleportar para onde ele quiser, incluindo outras realidades, teleportar outras pessoas e objetos junto com ele ou sem ele. Pode criar dimensões de bolso onde pode se manter oculto para atacar seu oponente desprevenido. Pode criar dimensões grandes o bastante ao ponto de possuírem um cosmos inteiro. Pode distorcer o espaço ao redor de seus punhos para ampliar seus ataques. Pode causar distorções poderosas no espaço ao seu redor para causar danos massivos em seus oponentes. Pode reverter alterações na realidade causadas por outros indivíduos, como o Time Eater e o Ruby Fantasma. Caso Sonic use esse poder junto de outro usuário do controle do caos, podem abrir um portal que os permite viajar para outras linhas do tempo, inclusive linhas do tempo alternativas separadas de sua original. Mas a razão pela qual eu estaria em nível absoluto desse poder é justamente o fato de que Shadow, que está no mesmo nível de domínio que o Sonic, conseguiu usar o controle do caos dentro do White Space, que é descrito como um lugar onde os conceitos de tempo e espaço não existem. Para tal coisa ser possível, somente tendo controle absoluto do espaço-tempo, ao ponto de romper as limitações desse poder e utilizar ele de formas totalmente fora do padrão. Eu sei que quem está vendo esse vídeo deve estar se perguntando por que eu mostrei mais o Shadow do que o Sonic nesses exemplos. Isso é porque, infelizmente, o Shadow é o personagem que mais usa o controle do caos. Sonic muito raramente usa esse poder. Porém, é dito várias vezes na série que o Sonic é tão habilidoso no controle do caos quanto o Shadow. Isso significa que tudo que Shadow faz com esse poder, Sonic também poderia fazer se usasse ele. Transformações. Aqui irei mencionar cada uma das transformações do ouriço, suas habilidades e o quão forte elas são em comparação com sua forma base.
Irei mencionar todas, desde a mais fraca até a mais poderosa. Excalibur Sonic. Essa forma, Sonic alcança a utilizar o poder da lendária Excalibur, ganhando uma armadura dourada e empunhando a própria espada Excalibur. Nessa forma, as capacidades físicas de Sonic aumentam em proporções enormes, pois o mesmo pode combater sem dificuldades a Merlina em sua forma de Rainha das Trevas, a qual mesmo em sua forma base, Sonic não podia nem sequer encostar um dedo nela. É capaz de romper seu escudo mágico e refletir seus ataques, só ao mesmo tempo que pode causar danos massivos a ela, negando completamente sua imortalidade e regeneração. Ele também pode voar com essa transformação. É possível que Sonic também possa ser capaz de utilizar a alta magia antiga. Magia essa utilizada por Merlina e por seu avô, o lendário Mago Merlin. Nessa forma, o poder de Sonic estaria muito acima do nível galáctico, beirando o universal. Dark Spin Sonic. Aparece unicamente no jogo Sonic and the Secret Trees. Sonic utiliza o poder dos anéis mundiais do ódio, raiva e tristeza. Nessa forma, as capacidades físicas de Sonic aumentam a proporções cósmicas. Ele consegue facilmente golpear Erazard em sua forma de Alv-Laila Valaila e também rebater seus ataques. Ele também adquire a capacidade de voar e de manipular o fogo e a escuridão com o poder dos anéis. Sua habilidade mais notória é a capacidade de manipular a realidade de todo o universo, restaurando a realidade de volta ao que era antes. Com isso, as capacidades de Sonic estão pelo menos a nível universal, devido a ter não apenas enfrentado alguém com essa capacidade, como ter ele mesmo alterado a realidade inteira para restaurar tudo de volta. Super Sonic, a forma mais icônica e poderosa do Sonic, pelo menos entre as formas canônicas dele. Preparem-se, porque essa parte vai ser longa. Utilizando o poder das lendárias Esmeraldas do Caos, Sonic assume a forma de Super Sonic. Nessa forma, ele é capaz de voar. Suas capacidades físicas são potencializadas a níveis exponenciais, a tal ponto de ser capaz de derrotar facilmente inimigos que em sua forma base não podia, como Time Eater, os Titãs, Perfect Dark Gaia, entre outros. Seus poderes inatos ficam muito mais poderosos. O controle do caos também evoluía a um nível a qual pode ser capaz de manipular e restaurar todo o multiverso destruído por Time Eater com seu poder. Uma coisa que preciso ressaltar: no canal oficial do Tails chamado Tails Tube, o menino raposa afirma que o multiverso básico do Sonic por si só é infinito, pois ele é constituído de infinitas possibilidades. Além disso, o mundo do Sonic segue a teoria dos muitos mundos. O que é a teoria dos muitos mundos? Bem, essa teoria afirma que existem um número incontável ou até infinito de outras realidades, todas elas sendo ramificações paralelas de uma realidade primordial. E cada realidade possui uma possibilidade que molda os eventos de tudo que aconteceu nela. Simplificando, em Sonic Adventure 2, Sonic e Shadow conseguem derrotar o Biollizard e impedir a queda da colônia espacial Ark na Terra. Porém, em alguma outra realidade, eles podem não ter conseguido salvar o planeta e a Terra foi destruída. Em Sonic Heroes, Dr. Eggman disse que mesmo com as Esmeraldas do Caos, eles tinham uma chance mínima de vencer o Metal Overlord, mas Sonic e os outros conseguiram vencer. Porém, em uma outra realidade, eles podem não ter vencido a luta e Metal Overlord dominou o universo. Entenderam? É assim que funciona a teoria dos muitos mundos e as infinitas possibilidades. São infinitos universos onde os acontecimentos do universo principal não aconteceram ou aconteceram, mas tiveram resultados diferentes. E como dito antes, Tails afirmou que o multiverso é constituído de infinitas possibilidades, ou seja, existem infinitas realidades onde os acontecimentos do universo principal nunca aconteceram ou aconteceram de forma diferente. Super Sonic é capaz de manipular a realidade de infinitos universos de uma vez só. Em O Tervoro de Comedy, ele foi capaz de desfazer todas as alterações da realidade causadas pelo Ruby Fantasma sem a menor dificuldade. Para os que não conhecem, O Tervoro de Comedy é uma série de histórias onde os personagens da série Sonic se encontravam em situações totalmente diferentes e inusitadas de suas vidas normais. No início, parecia que tudo aquilo não passava de uma historinha aleatória que a SEGA pôs no site da Sonic Channel. Porém,
Com o passar das histórias é notado que, na verdade, os eventos dessa história foram todos causados por Eggman, que usou o poder de um dos protótipos que sobraram do Ruby Fantasma para prender todos os seres vivos do planeta em mundos paralelos criados a partir das infinitas possibilidades do multiverso. Na história final, Sonic, Tails e Shadow vão diretamente enfrentar Eggman. Para os amantes da Ashi Comics, essa história é muito parecida aos eventos da Genesis Wave que Eggman causou para reescrever a realidade do jeito que ele queria. No final dessa história, Eggman usa o protótipo do Ruby Fantasma para simular uma super forma. Desse jeito, ele conseguiu bater de frente contra Super Sonic. Porém, Sonic começou a ganhar vantagem. Se vendo encurralado, Eggman começa a usar o Ruby para trazer vários mundos alternativos onde seus planos deram certo. Primeiro, ele trouxe um mundo onde ele conseguiu colocar o Perfect Chaos sob seu controle e criou um número gigantesco de clones do Chaos original. Porém, Super Sonic conseguiu desfazer a alteração de realidade do Eggman, acabando com esse mundo. Em seguida, Eggman tentou jogos com um mundo onde ele conseguiu tomar controle total do Dark Gaia. Mas novamente Sonic desfez tudo. E assim neguiu a luta com Eggman, lançando vários mundos alternativos contra o Sonic, e o ouriço revertendo tudo de volta ao que era antes. Até que por fim Sonic destrói o Ruby Fantasma e derrota Eggman de uma vez só. Esse foi um dos momentos onde Eggman mostrou que era um inimigo extremamente poderoso, mas ainda impotente contra nosso querido Azulão. Sonic também pôde lutar contra os Solaris no presente, que era capaz de colapsar não apenas o multiverso básico, como também níveis dimensionais superiores como Maginariur. Maginaruvor é uma dimensão onde os sonhos de todos os seres vivos de todos os universos viram realidade, ou seja, cada vez que alguém em algum universo sonha, esse sonho se transforma em uma realidade inteira dentro de Maginariur. E considerando que existem infinitas realidades no multiverso básico do Sonic, isso significa que Maginariur contém infinitos sonhos e cada sonho é uma realidade inteira por si só. Além disso, Maginariur é dito como sendo um espaço totalmente 4D, ou seja, ele está uma camada dimensional acima do multiverso tridimensional do Sonic. Para simplificar, imagina que o multiverso básico do Sonic é uma casa. Maginariur seria como uma outra casa do mesmo tamanho construída no mesmo lugar, porém em um plano dimensional superior. As casas estão no mesmo espaço físico, porém em camadas dimensionais diferentes. O Infinite Tunnel Dimensional, um túnel temporal onde o fluxo do tempo flui de forma superior ao fluxo temporal convencional. Basicamente, essa dimensão o tempo corre a um nível multidimensional em vez de linear, transcendendo o tempo padrão, tanto que o fluxo temporal desse túnel é capaz de afetar o Super Sonic, que está em um nível acima do fluxo temporal linear. White Space, uma dimensão infinita onde todo o multiverso do Sonic foi convertido em uma zona morta ausente de espaço e tempo, e outras dimensões transcendentes. Ele também adquire uma invulnerabilidade quase absoluta, capaz de negar o dano causado por praticamente qualquer um. Somente deuses, ataques que distorcem o espaço-tempo como buracos negros e outros usuários da Superforma podem negar a invulnerabilidade dele. Porém, mesmo podendo lhe causar danos, Super Sonic conta com uma resistência colossal. O mesmo resistiu ao ataque de Perfect Dark Gaia, que além de ser uma entidade titânica, tendo um tamanho de um continente, estava em sua forma mais poderosa, o que o permite resistir a ataques de escala planetária a possivelmente multigaláctico. Resistiu a um ataque massivo de The End, uma entidade que personifica o próprio conceito de fim. The End era literalmente a encarnação da própria ideia de fim, ou seja, ele encarnava o fim para todas as coisas, seja o fim de uma história, o fim do dia, o fim de uma vida ou até mesmo o fim do próprio universo. Ele era literalmente o fim de tudo. E apesar de The End ter destransformado Super Sonic com seu ataque, isso não o matou, e Sonic ainda pôde continuar lutando sem nenhum problema. Como maior feito, resistiu aos ataques solares, que foi capaz de obliterar toda a cosmologia da série Sonic sem dificuldade. Isso coloca a potência de ataque e a residência do Super Ouriço como no mínimo multiverso complexo ou possivelmente multiverso complexo alto, devido a ele ser capaz de aguentar os ataques e derrotar de entidades que podiam destruir não apenas seu multiverso padrão, como também destruir Maginariur e outras dimensões superiores ao próprio multiverso infinito. Em velocidade, Super Sonic cruza distâncias cósmicas como se fosse um jogo. Facilmente escapa de buracos negros. Pode percorrer o Infinite Tunnel Dimensional na luta contra Time Eater. Ou seja,
Ele literalmente percorreu uma dimensão com um fluxo metatemporal, transcendendo o fluxo linear do tempo convencional. Obviamente, Super Sonic está muito acima de sua forma base em todos os atributos físicos. E considerando que ele se move fora do fluxo linear padrão, Super Sonic tem claramente velocidade imensurável. Explicando para vocês a diferença de infinito para imensurável no sistema do Power Scaling. Infinito é quando um personagem consegue cruzar distâncias infinitas em um tempo finito. Por exemplo, um personagem que consegue escapar de uma dimensão infinita em 5 segundos ou 5 minutos, não importa o tempo que ele levou, o que importa é que ele conseguiu escapar de lá com pura velocidade. Agora, um personagem com velocidade imensurável é um personagem que consegue percorrer qualquer distância, seja infinita ou não, em um tempo zero. Ou seja, nesse caso, não importa a distância que o personagem corra, o tempo para ele sempre vai ser zero. Significa que Super Sonic seria capaz de fugir de uma dimensão infinita em 0 segundos. Quando você atinge uma velocidade infinita, o tempo ainda corre para você. Mas quando você atinge uma velocidade imensurável, o tempo já não corre mais para você. Não existe mais tempo. O tempo é nulo. Debilidades. Agora falarei das fraquezas que Sonic possui. Sonic é extremamente confiante, o que pode levá-lo a baixar a guarda em certos momentos. Apesar de ser muito forte em sua forma base, depende muito de artefatos para combater oponentes de escalas universais para cima. As esmeraldas do caos podem ser neutralizadas pela esmeralda mestre. Porém, o único que tem a capacidade de fazer isso é Knuckles, que é o guardião dela. As armas dos anciãos da Starfall Islands podem destransformar o Super Sonic num único disparo, apesar de ser curioso como elas conseguiram atingir ele, já que ele deveria ser capaz de desviar de qualquer arma. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. É meu primeiro vídeo assim, então me desculpem se cometi algum erro. Prometo que melhorarei com o tempo. Enfim, obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Chaos Control!